Bem-vindos a mais uma exploração aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai mergulhar num tema que, nossa, atrai muita gente e movimenta uma grana absurda: as apostas esportivas. Mas, um aviso importante logo de cara. A nossa conversa aqui não é para dar palpite nem ensinar a apostar, tá? O foco é outro, bem mais crucial, eu diria. Recebemos aqui uns materiais bem interessantes, guias, artigos, notas de especialistas, e todos eles focam na gestão financeira nesse meio, sabe? Nas estratégias para quem está começando e, talvez o mais importante, nos alertas sobre os perigos. E olha, esses perigos vão muito além de perder dinheiro. Então, a nossa missão hoje é meio que descompactar isso tudo, sabe? Tirar as lições mais valiosas sobre como administrar o dinheiro de forma responsável nesse contexto e, principalmente, jogar uma luz sobre os riscos envolvidos, que são bem maiores do que parecem. Exatamente. E acho fundamental começar falando da importância da disciplina, sabe? Da razão. Porque é uma atividade onde a emoção, nossa, pode tomar conta muito fácil. É preciso ter clareza, né? O mercado de apostas ele é desenhado para ser lucrativo para as casas, não tem jeito. Para a maioria das pessoas a longo prazo, as perdas acabam superando os ganhos. A matemática é essa. E dentro dessa realidade, a tal gestão de banca, que a gente vai detalhar, ela aparece como a espinha dorsal, né? Para quem decide participar com um mínimo de organização. Mas olha, acima de qualquer estratégia, o bem maior que tem que ser preservado, e as fontes batem muito nessa tecla, é o bem-estar da pessoa. Isso antes de tudo. Certo. Então vamos direto ao ponto, começando justamente por esses riscos que nem sempre são óbvios, mas que esses materiais que a gente viu, nossa, destacam bastante. Perfeito. Porque, assim, a primeira coisa que vem à mente quando se fala em risco, em apostas, é perder dinheiro, né? E sim, esse risco é real, tá sempre ali, mas os materiais são muito claros, isso é só a pontinha do iceberg. O impacto na saúde mental pode ser, nossa, profundo, severo mesmo. A gente está falando de estresse crônico, de ansiedade que atrapalha o dia a dia, até quadros de depressão, sabe? E aquela frustração constante que vai minando a qualidade de vida. E essa onda de impacto não para por aí, né? Acaba afetando os relacionamentos também. Os textos descrevem cada situação: conflito em casa, briga com amigo. Muitas vezes isso acontece por falta de transparência, né? A pessoa não conta quanto está apostando, aí o estresse financeiro vaza para dentro de casa, ou mesmo a pessoa muda de humor. É complicado. Pode levar a um isolamento, a uma solidão, o que só piora o lado psicológico. É por isso que as fontes fazem questão de listar uns sinais de alerta bem concretos, para ficar ligado. Um deles é começar a usar dinheiro que era para coisa essencial, tipo aluguel, comida, conta de luz, para apostar. Isso é um sinal vermelho enorme. Outro comportamento clássico e muito perigoso é o tal do chasing losses. Essa expressão apareceu bastante mesmo. Peraí, chasing losses. O que seria isso exatamente nesse contexto? Chasing losses é basicamente aquela armadilha mental, sabe? De tentar recuperar o dinheiro que perdeu fazendo apostas maiores ou mais arriscadas. Geralmente a pessoa está movida pelo desespero, pela frustração, ignora qualquer plano que tinha. É um ciclo vicioso que só acelera as perdas. Bem perigoso. Outros sinais são, tipo, ter dificuldade real em parar de apostar, mesmo quando decide parar, sabe? E sentir aquela ansiedade constante ligada às apostas, antes, durante e depois dos jogos. Nossa, e a mensagem dos materiais sobre isso é direta, né? Bem séria. Eles falam: se esses sinais aparecerem, é crucial procurar ajuda profissional. Tem recurso, tem apoio para isso. Uma das fontes chega a ser, nossa, muito direta. Tem uma frase que impacta: se possível, não aposte. É forte, né? Quase um apelo. Mostra a gravidade dos riscos. A vida, a paz, valem mais que qualquer aposta. Essa consciência dos riscos é pesada, mas fundamental.
E é justamente por causa desses perigos todos que os materiais dedicam tanta atenção à ferramenta principal de controle que eles apresentam, a tal da gestão de banca. Como eles introduzem isso? Então, eles colocam a gestão de banca como um pilar indispensável para quem decide se envolver com isso minimamente a sério, sabe? É uma tentativa de trazer razão para um campo cheio de emoção. Os termos básicos que aparecem são bankroll, que é basicamente o capital total que a pessoa separa só para apostar. Um dinheiro que idealmente não pode fazer falta para outras coisas da vida. E o stake, que é o valor que se define para cada aposta individual. E aqui acho importante reforçar o espírito da nossa conversa, que reflete o tom dos materiais, que é educativo. O objetivo é informar sobre risco, promover consciência, a gente não está ensinando a apostar, nem dizendo que é legal fazer isso, e é crucial entender. Não existe fórmula mágica, não tem estratégia que garanta lucro. Isso é ilusão e das perigosas. A gestão de banca, se aplicada com disciplina, é uma ferramenta para tentar controlar perdas e manter a atividade, se for para acontecer, dentro de um limite racional pensado antes. Essa distinção é vital mesmo. E falando em estratégias, os guias para iniciantes que a gente analisou focam em duas abordagens principais. Eles valorizam a simplicidade e o controle que elas oferecem. A primeira é a stake fixa. Simples e direta é essa aí. A ideia é definir um valor fixo, em reais mesmo, e usar esse mesmo valor em toda aposta. Não importa se ganhou ou perdeu antes, ou o tamanho da banca naquele momento. Exato. Por exemplo, alguém define uma banca de R$1.000. Poderia escolher uma stake fixa de, sei lá, R$30 ou R$50 por aposta. E pronto. Esse valor não muda. A grande vantagem que eles apontam é a facilidade de controlar. Ajuda a evitar aquelas apostas do impulso, sabe? Bem maiores, feitas no calor do momento depois de perder ou ganhar. É boa para começar. A segunda estratégia que eles recomendam bastante é a stake percentual baixa. Aqui a lógica já muda um pouquinho. O valor da aposta não é fixo em reais. É uma porcentagem pequena do valor atual da banca. E os materiais especificam essa porcentagem, né? Quais faixas eles sugerem, assim, para quem está começando? Sim, eles sugerem algo entre 1% e 5% da banca por aposta. Mas, para iniciantes, a recomendação mais forte é ficar ali entre 1% e 3%. Usando o mesmo exemplo da banca de R$1.000, se a pessoa escolhe 2%, a primeira aposta seria de R$20. O interessante é que esse valor vai se ajustando, né? Se a banca cair para R$800, a stake de 2% vira R$16. Se a banca crescer para R$1.200, a stake de 2% passa a ser R$24. O que é fascinante aqui é ver como essas estratégias são, no fundo, tentativas de impor uma lógica, né? Uma estrutura matemática fria, numa atividade que é pura emoção, sorte, fatores que a gente não controla no esporte. A stake percentual, principalmente, tem essa coisa de amortecer o impacto quando a fase está ruim e permitir um crescimento mais orgânico, digamos, quando a fase está boa. Exatamente. A vantagem principal é essa proteção do capital. As apostas diminuem sozinhas quando a banca encolhe. Por outro lado, exige um tiquinho mais de disciplina, né? Porque tem que recalcular o valor da stake sempre que a banca muda significativamente. Não dá para só repetir o valor anterior. E os materiais alertam para uma coisa importante aqui. Começar com percentuais bem baixos. A tentação de usar logo 5% ou mais pode ser grande, mas para quem está aprendendo, o foco tem que ser minimizar o risco e pegar o jeito da coisa. Eles também desaconselham muito começar com métodos agressivos ou complicados demais, tipo aqueles sistemas de progressão negativa, dobrar a aposta depois de perder que podem quebrar a banca rapidinho. A prioridade no início, segundo as fontes, é aprender o controle financeiro. Ponto. Claríssimo. Então, beleza. A gente entendeu os riscos, conheceu essas duas estratégias básicas. Como é que alguém monta um plano de gestão na prática? Os guias que a gente viu dão um roteiro bem passo a passo mesmo, quase um checklist. O primeiro passo é definir a banca inicial. E aqui a regra de ouro que eles repetem sem parar é usar só dinheiro que possa ser considerado perdível. Uma grana que, se perder tudo, não vai fazer falta para as contas, para o orçamento da família, sabe? Aquele exemplo de R$1.000 só vale se essa grana realmente não for fazer falta para as necessidades básicas.
esse ponto é, nossa, crucial. Separar totalmente o dinheiro da aposta do dinheiro do dia a dia. Essencial. Precisamente. Aí, segundo passo. Escolher a estratégia de stake. Vai ser fixa ou percentual. Isso define como o valor de cada aposta vai ser calculado. Terceiro, e esse talvez seja um dos que o pessoal mais esquece, estabelecer limites claros. Isso quer dizer definir um limite máximo de perda que você aceita por dia ou por semana ou mês. O famoso stop loss. Por exemplo, se eu perder 10% da minha banca hoje, eu paro, sem exceção. E tão importante quanto, definir matas de ganho realistas, o stop gain. Atingiu aquele lucro, para também por aquele período. Isso ajuda a combater tanto o desespero quanto a ganância, né? E nesse ponto dos limites, as fontes são bem enfáticas, né? Não basta só definir no papel. Tem que ter um gatilho de ação quase automático. Uma disciplina de ferro para respeitar isso. Exatamente. Disciplina é a chave. O quarto passo é onde essa disciplina é testada todo dia. Registrar tudo. Os materiais são unânimes nisso. Usa planilha, aplicativo, caderno, o que for, mas anota cada aposta. Data, evento, tipo de aposta, as odds, as cotações, né, que mostram probabilidade ou retorno, o valor apostado, a stake, o resultado, ganhou ou perdeu, e o saldo atualizado da banca. Uma das fontes até chama a falta de registro de o maior vazamento silencioso da banca de um iniciante. Forte isso. Quinto passo, fazer revisões periódicas. Não adianta nada registrar tudo se não for para olhar depois, né? Analisar os dados toda semana ou todo mês, o que está funcionando, onde eu estou errando mais, que tipo de aposta ou esporte está dando mais certo ou mais errado para mim. Sexto, a regra de ouro. A gente já falou do chasing losses, mas os guias reforçam isso como um mandamento mesmo. Nunca tentar recuperar perdas aumentando as stakes no impulso. Eles descrevem isso consistentemente como o caminho mais rápido para quebrar a banca nesse meio. E, finalmente, sétimo passo, reavaliar e adaptar o plano. Com base na análise dos registros, fazer ajustes. Talvez mudar a estratégia de stake, ajustar os limites, refinar como escolher as apostas, mas sempre com base nos dados, na análise, não na emoção do momento, seja a euforia depois de ganhar ou o pânico depois de perder. Perfeito. E a consistência em seguir o plano, especialmente os limites de perda, mesmo quando vem uma sequência ruim, porque elas vêm, é inevitável, é o que realmente separa uma abordagem minimamente controlada do puro jogo de azar impulsivo. A análise dos registros é a bússola. Sem ela, não tem aprendizado de verdade. Só reação emocional a subidas e descidas de curto prazo. É o que permite fazer ajustes racionais e, quem sabe, melhorar com o tempo. Certo. E como é que a gente transforma esses registros em insights práticos? Como fazer esse monitoramento e ajuste de forma eficaz no dia a dia ou na revisão semanal, mensal? Bom, registro detalhado é a base de tudo, né? A matéria-prima. A partir daí, os materiais sugerem focar em algumas métricas-chave para ter uma visão clara do desempenho real, sabe? Além da sorte do momento. Mencionam o ROI, o retorno sobre investimento, que basicamente mede o lucro ou o prejuízo em relação ao total de dinheiro investido ao longo do tempo. Entendi. E o yield, que também aparece bastante, é a mesma coisa que o ROI? É parecido, mas o foco é um pouquinho diferente. O yield calcula o lucro sobre o valor total apostado, a soma de todas as stakes. É mais uma medida de eficiência, muito usada por quem aposta mais a sério. Além dessas, é bom olhar as maiores sequências de vitórias e, principalmente, as maiores sequências de derrotas. E o tal do drawdown. Drawdown. O que exatamente isso mede? Meio técnico esse nome. É um termo técnico. Drawdown é a maior queda percentual que a banca sofreu a partir de um pico anterior. Imagina que a banca chegou a R$ 1.500 e depois caiu para 1.000 antes de voltar a subir. O drawdown foi de R$ 500 ou 33%. É um indicador-chave do risco real que a estratégia e a pessoa estão correndo. Um drawdown muito grande pode ser, psicologicamente devastador e financeiramente perigoso. Esses números todos, juntos, contam a história real do desempenho, sabe? Faz todo sentido. São como os sinais vitais da saúde da banca, né? E com base nesses sinais, como é que se ajusta o plano?
As revisões periódicas são um momento para isso. Se a análise mostra um drawdown preocupante ou perdas consistentes, a atitude mais prudente, segundo as fontes, é reduzir o valor das stakes, seja o valor fixo ou o percentual, para proteger o que sobrou da banca e reavaliar a abordagem. Por outro lado, se tem um crescimento consistente, com ROI e yield positivos, drawdown controlado, aí pode-se pensar em aumentar as stakes. Mas os materiais recomendam fazer isso com muita cautela, gradual, e sempre depois de analisar bem. E também é o momento de questionar a estratégia em si. Será que a stake fixa ainda é melhor para mim? Ou seria a hora de ir para percentual? Os limites de perda e ganho estão realistas para o que está acontecendo? Todas essas decisões têm que vir dos dados coletados. E, de novo, o mantra. Disciplina emocional é vital. Ajuste baseado em análise fria, não em euforia ou pânico. Se a gente conecta isso tudo, fica claro que a gestão de banca não é algo estático que você configura uma vez e esquece. É um processo dinâmico, um ciclo. Agir, registrar, analisar, ajustar. O tempo todo. Excelente. Então, fazendo um resumo rápido aqui da nossa exploração desses materiais, fica muito clara a importância crítica da gestão de banca, né? Como ferramenta indispensável para controle financeiro e para diminuir os riscos. Vimos as estratégias básicas recomendadas para quem está começando, stake fixa e percentual baixa. E dissecamos a necessidade de ter um plano bem estruturado, definir a banca com dinheiro perdível, escolher a estratégia com consciência, colocar limites rigorosos e, acima de tudo, registrar tudo direitinho e analisar sempre. E é fundamental, ao fechar essa análise, voltar aos alertas do início. Eles são tão importantes quanto as estratégias. Os riscos graves associados a essa atividade não podem ser subestimados de jeito nenhum. O impacto na saúde mental, estresse, ansiedade, depressão e os danos nos relacionamentos são reais, podem ser devastadores. Reconhecer aqueles sinais de alerta que a gente mencionou e ter a coragem de buscar ajuda profissional se precisar. Isso é um ato de autopreservação. E isso levanta aquela questão complicada, né? Onde que termina um entretenimento controlado e onde começa um problema sério? É uma linha tênue, às vezes. Sem dúvida. E a mensagem que mais fica, que está em quase todos os materiais, é esta. O bem-estar pessoal, a saúde mental, a saúde dos relacionamentos, tudo isso tem que ter prioridade absoluta, muito acima de qualquer vontade de ganhar dinheiro. E vale lembrar de novo aquele conselho direto, forte, de uma das fontes. Se possível, não aposte. A proteção da própria vida, das relações, tem que vir sempre em primeiro lugar. E isso nos deixa com um pensamento final para reflexão que meio que surge dessa análise toda de riscos e estratégias. Se a gente considerar que o ambiente das apostas é feito para favorecer as casas no longo prazo, e que os riscos não financeiros são tão grandes e podem ser tão destrutivos, qual é o verdadeiro valor que as pessoas veem nisso? É entretenimento? Desafio? Adrenalina? E, talvez mais importante, como garantir que essa percepção de valor não acabe escondendo a necessidade fundamental, inegociável de proteger o próprio bem-estar? O bem-estar integral, físico, mental, social. Fica aí uma provocação para a gente pensar sobre essa equação real de risco versus recompensa, colocando o bem-estar como o ativo mais valioso de todos. Uma reflexão realmente necessária, sem dúvida. Bom, esperamos que essa nossa conversa aprofundada sobre os materiais que recebemos tenha ajudado a construir uma visão mais consciente, mais informada e principalmente mais responsável sobre esse universo complexo das apostas esportivas e da gestão envolvida. Agradecemos a atenção de todos a esta análise.